Ação. Ação. Vamos lá. Pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Douglas do Carmo, sou pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. É um prazer poder vir aqui, ainda que virtualmente, compartilhar um estudo, compartilhar algumas reflexões, algumas provocações, dentro de um assunto que eu venho pesquisando já há alguns anos. Eu tenho bacharel em Teologia pela Faculdade das Assembleias de Deus no Brasil, a FAECAD, e no ano de 2017 eu ingressei, então, numa pós-graduação em Teologia Bíblica do Novo Testamento. Tecnicamente sou especialista em Novo Testamento e atualmente estou fazendo um mestrado em Teologia na PUC, dando algumas ênfases em temas como escatologia, teologia pública e ainda Novo Testamento. Venho escrevendo alguns livros desde o ano de 2017. No ano de 2017, eu lancei o meu livro chamado Priscila e Áquila. Deixa eu só mostrar aqui só um minutinho para vocês, né? Esse livro aqui que vocês estão vendo aí em tela. Eu ainda hoje sou o único escritor brasileiro, pentecostal brasileiro, a escrever um livro sobre Priscila e Áquila, personagens secundários, mas que deram total apoio ao ministério do apóstolo Paulo por pelo menos 15 anos, e aparece unicamente em 6 versículos, né? Sempre aos finais das cartas do apóstolo Paulo, aparecem lá então esses personagens Priscila e Áquila. Então, venho dedicando um pouco a pensar sobre personagens secundários. No ano de 2017, eu lancei esse livro chamado Espetáculo ao Mundo, Temores e Tremores em Atenas. É uma reflexão sobre a temporada do apóstolo Paulo na cidade de Atenas, todas essas intempéries, o que ele fez de certo, o que ele não fez de certo, o que deu certo para ele e o que não deu, por que Paulo não conseguiu implantar uma igreja em Atenas, o que um servo em Atenas e tantas outras coisas decorrentes desta. Foi a única cidade que Paulo não conseguiu implantar a igreja, menciona mais de 74 discípulos e não há nenhum discípulo em suas cartas que seja de Atenas. Praticamente Paulo temporada em Atenas. Para que ele não tivesse sucesso ali em Atenas, vocês vão descobrir no livro. Lancei no ano passado, 2019, esse livro, João Batista, sacerdote de rua, profeta do povo. Eu posso dizer para você também que no ano de 2019, a Assembleia de Deus no Brasil, eu posso dizer, mesmo sem conhecer toda a produção literária sobre João Batista, mas não houve um livro no ano de 2019 do quilate do meu. Eu não falo isso por vaidade, eu só falo isso pelo fato de ter trabalhado todos os textos do Novo Testamento em que João Batista aparece, antes do seu nascimento até depois de 60 anos da sua morte, né? Por que 60 anos é importante? Porque o Evangelho de João, quando foi escrito pensando um pouco em João Batista. Parece que a imagem do profeta cresceu demais a tal ponto do Evangelho de João ser escrito para poder combater uma escola que se reunia e fazia da legenda João Batista uma espécie de Messias. Então eu escrevo isso no meu livro. Só uma provocação aqui básica, a gente não vai falar sobre João Batista. João Batista aparece 19 vezes no Evangelho de João. Por que ele nunca é chamado de Batista? Por quê? Ele é sempre chamado de João. Havia um homem cujo nome era João. Não era ele a luz, mas veio para testificar-se da luz. 19 vezes ele aparece em João. Nunca é chamado de Batista, que foi a alcunha que o tornou mundialmente conhecido, poderíamos dizer assim, não é? O batismo com fogo, que ele tanto anunciou, também não aparece no Evangelho de João. E quando a gente faz uma análise nos 3 evangelhos, a gente vai sempre ouvir aquela tônica máxima, né? Entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João Batista. E só o Evangelho de João há aquela frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Por que os 3 evangelhos dizem que ele é grande e no Evangelho de João uma fala dele dizendo que quer ser pequeno? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, são coisas que eu discuti ali dentro da exegese das pesquisas bíblicas que avançam. E lancei agora um livro que eu ainda nem tenho em mãos para poder mostrar para vocês, vai chegar agora na terça-feira, quarta-feira vai chegar, a minha mais nova pesquisa chamada Apóstolos Helenistas, Contribuições e Conflitos dos Imigrantes Cristãos na Igreja de Jerusalém. Antes de começar a desdobrar sobre essa obra, e é o tema da nossa fala aqui, me permita só fazer uma ressalva aqui, né? Já há alguns anos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro,
eu tenho me dedicado às pesquisas bíblicas no Rio de Janeiro e eu tenho pouca influência em outros lugares, mas na rede social a gente tenta de alguma maneira influenciar. E me deixa muito feliz e chateado ao mesmo tempo duas coisas. O que me deixa feliz? Me deixa feliz esse boom, entre aspas, da teologia pentecostal no Brasil. Me deixa muito feliz. Muitas igrejas, muitos pastores, o próprio pastor André está engajado em promover a teologia pentecostal arminiana no nosso país. Enfim, ontem comemoramos 109 anos de existência para a glória de Deus. E eu tenho realmente acompanhado com muita felicidade o quanto o pentecostal vem se atentando para a sua teologia, ainda no estado de consolidação. Temos uma teologia, mas ainda estamos nesse processo de consolidação, de sistematização, tudo mais. Mas o que me deixa muito chateado é que os pentecostais, vocês e eu, amamos a palavra de Deus, mas não temos ainda uma consolidação da teologia bíblica no nosso meio pentecostal. Então eu quero, de alguma maneira, tentar provocar vocês aqui nesse tempo que eu tenho, para vocês entenderem como andam as pesquisas no Novo Testamento, tem especialistas em Antigo Testamento, e eu tenho, então, ficado muito preocupado com isso. Por que o pentecostal hoje se voltou tanto para a teologia sistemática, em busca da sua identidade? Isso é louvável, eu tenho acompanhado o Grupo EBD em questão, tenho acompanhado o que vocês têm promovido aqui todas as noites. Glória a Deus, bênção de Deus, eu louvo a Deus por isso. Mas eu preciso que vocês também se interem por questões bíblicas, não é? Por os avanços da pesquisa bíblica, da teologia bíblica, e há poucos exegetas no nosso meio ainda, há poucos biblistas no nosso meio atentos a essa revolução da interpretação bíblica conservadora. Então, diante disso, a gente abre a proposta da nossa fala aqui. Eu disse para o pastor André que a minha intenção era falar sobre os helenistas. Então, se você está com a Bíblia, eu gostaria de ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, não é? E o versículo de número 1 e 2. Atos dos Apóstolos 6, 1 e 2 diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Ponto. Aqui é a primeira vez, praticamente, que a gente tem a menção desses gregos convertidos ao cristianismo. Esses gregos aqui pode ser traduzido como Lucas realmente escreveu, a palavra helenistas. Então, a pergunta que a gente faz de maneira inicial quem são os helenistas? O que é helenismo ou helenista? A fim de definir isso, a gente pode propor a seguinte definição. Helenismo era um movimento filosófico datado da época de Alexandre, cresceu muito e praticamente que globalizou-se no mundo da época. Só que aqui a gente está falando de judeus. Então, quem são os judeus helenistas? Esses judeus helenistas são judeus, como falei, mas que nasceram no mundo da diáspora. Na diáspora, aquele grande movimento de expansão da fé judaica pelo mundo, às vezes forçado, é verdade, pelas deportações, pelas guerras, pelo movimento, enfim, em busca de melhores condições de vida sociais, etc. Então, é sabido que no Novo Testamento, esse movimento migratório era um movimento muito grande, espalhado entre Oriente e Ocidente. E o próprio Senhor Jesus reconheceu o movimento proselitista dos judeus em sua época. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis a terra e mar para formar um prosélito. Então, Jesus conhecia esse movimento proselitista, esse movimento missionário, missiológico dos judeus, em ganhar, digamos assim, converter muitos pagãos, converter muitos gregos ao judaísmo, à sua religião. Então, havia muitos judeus que moravam fora. A comunidade judaica no exterior chegava a 5 milhões de pessoas, 5 milhões de judeus. E quando você olha a quantidade de judeus que morava na Palestina, você tem uma média de 55 mil habitantes. Então, pode-se dizer, obviamente, que a grande maioria morava fora. Só que esse grupo que está aqui se ligando à igreja primitiva são gregos, são judeus que nasceram fora da Palestina e em algum momento decidiram
voltar e morar na Palestina, pessoal. Isso aqui é um grupo grego que tem uma cultura diferente, que tem uma cosmovisão diferente, que tem uma perspectiva diferente. A gente precisa, então, se perguntar: quando o grupo chegou à igreja? Quando esse grupo chegou até aos apóstolos, não é? Então, essa pergunta é uma pergunta que norteia toda a minha explanação nesses minutos. Lucas não nos fala como esses homens chegaram, simples crentes vinculados à igreja e que serão ordenados agora no exercício da diaconia. Então a gente precisa fazer a pergunta: de onde esse povo veio? Quem são essas pessoas? Que ligação essas pessoas tiveram com os apóstolos? E é justamente aí que começa então a minha pesquisa. A minha pesquisa começa interpretando Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 5, falando então do texto de Pentecostes. Atos capítulo de número 2, versículo de número 5 diz: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha só, pessoal, que texto emblemático. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, todas as nações que estão debaixo do céu. Olha como é que as pesquisas bíblicas estão avançando. Durante muito tempo, eu aqui na Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, eu acredito que vocês aí do outro lado, sempre ouviram que esse grupo que compõe aí os ouvintes da descida do Pentecoste, cujo Pedro pregou, é composto de peregrinos, ou seja, são peregrinos que estão ali celebrando a festa da Páscoa. 50 dias depois era a festa do Pentecostes. Então, esse grupo está vindo, é um grupo estrangeiro. São pessoas como o próprio texto de Atos fala, texto clássico, inclusive partos, medos, elemitas, gente espalhado para tudo que é lugar. Como diz aí Atos capítulo de número 2, versículo de número 9. Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Ponto. Todo mundo sempre leu esse texto como sendo os ouvintes do apóstolo Pedro, eram judeus e, portanto, pagãos convertidos ao judaísmo de todo o mundo daquela época, Oriente e parte do Ocidente, já que tem pessoas de Roma. Só que quando a gente lê o capítulo de número 2, versículo de número 5, diz que esse povo é um povo habitante, ou seja, eles habitam em Jerusalém. Se você pegar as novas Bíblias hoje, como, por exemplo, a Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada, ela já traduziu devidamente essa palavra. Ela tirou a palavra habitando e colocou a palavra residindo, pessoal. Residindo. Se você é um pesquisador e gosta de ler o texto no grego, pode verificar a expressão grega para Atos 2,5, que você vai constatar que todo esse grupo que eu acabei de falar não era todo ele um grupo de peregrinos, mas era um grupo de imigrantes. Há uma diferença, a Assembleia de Deus, na sua exegese, na sua hermenêutica, sempre estudou e sempre interpretou esse grupo como sendo um grupo de peregrinos, gente de Roma, gente da África, gente da Ásia, quando, na verdade, esse grupo era um grupo de imigrantes. Qual é a diferença? A diferença é que peregrinos visitam esporadicamente e voltam para a sua terra natal. Imigrantes abandonam a sua terra natal e vão para o país que querem viver e que querem, enfim, dialogar com aquela cultura, com aquele mundo. Então, o princípio desse livro, dessa interpretação, já parte dessa constatação. E é uma constatação, pessoal, que vai revolucionar as próximas leituras do dia de Pentecostes. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Escuta o que eu estou dizendo. Quando as pessoas se atentarem para Atos 2,5 e descobrirem, portanto, que o texto está falando de imigrantes e não de peregrinos, nós vamos entender, portanto, que a cidade de Jerusalém é uma cidade que não somente recebia
turistas, mas recebia muitos imigrantes. Aliás, até hoje, eu ainda não tive a oportunidade de ir a Jerusalém, mas meu pastor acabou de voltar de lá, meu pastor Jaime Soares, e essa foi uma constatação pessoal. Há ainda hoje dezenas e dezenas de colônias de europeus, de africanos, de latino-americanos que moram, residem, tocaram de lá e moram em Jerusalém. Não são como os turistas, estes são peregrinos. Só que o texto de Atos 2,5 diz que esse grupo é um grupo que está residindo, logo são imigrantes. Então, o título do meu livro é Apóstolos Helenistas, Contribuições e Conflitos dos Imigrantes cristãos, Igreja de Jerusalém. Esse dado já é o suficiente, e ela parte da exegese. Quando você analisa o texto no grego, os léxicos, os dicionários, o interlinear, todos eles já mostram que a leitura foi feita equivocadamente. Não quero dizer com isso que não havia peregrinos, não estou dizendo isso. Só que o ponto de partida para se interpretar Pentecostes, Atos 2, o versículo de número 5, aponta para sendo uma residência fixa, ou seja, nós temos gente de tudo que é lugar do planeta onde havia colônia judaica, que estes homens se mudaram e voltaram para Jerusalém para residir de maneira fixa ali, em Jerusalém. Eu espero que todos os irmãos estejam aí ligados, aí, entendendo também que o áudio e vídeo estejam sendo transmitido perfeitamente bem. Então, veja bem, espere para os próximos capítulos, obrigado, pastor André, espere pelos próximos capítulos que vocês constatarão que a gente está falando de um grupo que se mudou e voltou para Jerusalém. Que grupo é esse? São os helenistas. Os helenistas. Bom, a gente precisa avançar mais um pouquinho. Esses helenistas são judeus, pessoal. Esses helenistas são judeus, mas eram judeus que nasceram fora da Terra Prometida. Agora a gente chega, então, a nomes que são mais próprios a nós. Eu estou falando de Paulo de Tarso, eu estou falando de Silas, eu estou falando de Barnabé, eu estou falando de um homem chamado Mnason de Chipre, já vamos verificar um pouco sobre ele na Escritura. Eu estou falando de Estevão, estou falando de Filipe e estou falando dos que compõem o grupo da diaconia, Prócoro, Pármenas, Nicolau e tantos outros. Estas pessoas são judeus, esses homens são judeus, mas são judeus que nasceram no exterior, diferente dos apóstolos, que também eram judeus, mas que nasceram na Terra Prometida, portanto falavam o aramaico. Esse grupo que eu disse para vocês inicialmente, que é composto de quase 5 milhões de uma comunidade internacional, muitos deles, principalmente jovens com 14, 15 anos, trocavam de residência, saíam do seu respectivo país de origem para poder morar em Jerusalém. Hoje, pessoal, se pudéssemos falar hoje com a nomenclatura dos países modernos, poderíamos definir qual é a nacionalidade de Paulo. Paulo seria turco, pessoal. Paulo seria turco. Qual é a nacionalidade de Barnabé? Barnabé é morador de uma ilha de Chipre, uma ilha de 1 milhão de habitantes que existe ainda hoje, uma bela ilha no Mediterrâneo. Se pudéssemos definir a nacionalidade de Silas, Silas seria italiano, Silas seria romano. Se pudéssemos definir a nacionalidade de Marcos, Marcos, muito provavelmente, ele seria da região da Etiópia, da Tunísia, alguns dizem do Egito. Ok, pessoal? Então, ou seja, quando a gente olha a nacionalidade desses homens, a gente percebe que esses homens são judeus, porque como já não havia Estado, pessoal, como não havia Estado, judeu é quem é nascido de mãe judia. Judeu é quem é nascido de mãe judia. Mas esses homens nasceram nos seus respectivos países de origem. E eles então voltavam para Jerusalém com 14, 15 anos de idade. Eles voltavam para Jerusalém com 14, 15 anos de idade. Para quê? Eles voltavam para poder estudar. A maioria deles compõe a nobreza. Esses homens, então, com 14, 15 anos, se encontravam naqueles ranchos acadêmicos em Jerusalém, né? E aí a gente já começa a atingir aquela escola de Hillel, a escola de Shammai. Vou falar aqui da escola de Hillel propriamente dito, por causa da citação de Gamaliel. Então, o pai desses homens, desses meninos, custeavam a estadia desses meninos em Jerusalém, para que eles pudessem, então, se formar escriba. Por quê? Porque a maioria dos judeus da diáspora, eles não poderiam ingressar nas 3 escolas principais ali de Jerusalém, né? Ser um essênio, ser um sacerdote, ser um fariseu, ser um saduceu, não podia.
Paulo é, porque Paulo tem dupla cidadania. Já já vou explicar sobre isso. Então, esses homens são custeados ali em Jerusalém, 14 anos, 15 anos. Então, esses meninos, podemos dizer assim, eles se conheciam, pessoal. Eles se conheciam. Nós temos, então, eu vou até indicar um livro aqui para vocês. Esse é o livro que eu gostaria que vocês adquirissem, Jerusalém no Tempo de Jesus, de Joaquim Jeremias, da editora Academia Cristã. Você vai poder ler esse livro e vai descobrir que a possibilidade desses homens serem conhecidos antes da chegada do cristianismo é imensa, pessoal, é imensa. Eu quero dizer com isso que eles vinham para Jerusalém e moravam em bairros próximos uns dos outros, moravam em colônias, moravam em avenidas, muito próxima uma das outras. E aí a gente pode entender que Paulo, Barnabé, Silas, Estevão, Filipe e outros grupos e outras pessoas que compõem esse grupo dos helenistas, eles já se conheciam. Por quê? Porque eles não são peregrinos, eles são imigrantes. E eu não sei se você já teve essa experiência como imigrante, eu ainda não tive, mas pesquisei. Quando você vê, a maioria dos imigrantes, eles costumam ter uma relação muito boa uns com os outros. Eles moram em colônias muito próximas, estudam muitas vezes numa região próxima, trabalham muitas vezes também próximos dos outros e cultivam, então, essa relação fraterna. Por quê? Porque são pessoas que estão vivendo em um outro país, numa outra cultura, num outro idioma, num outro costume. Então, eles viviam muito conectados uns aos outros. E é assim que a gente precisa ler esses helenistas aqui em Atos capítulo de número 6. Então, a primeira razão que motivava esses homens a voltar para Jerusalém era porque em Jerusalém tinha a formação acadêmica. Então, eles buscavam a formação acadêmica em Jerusalém. Pessoal, você que está nos acompanhando aqui, preciso dizer isso para você. Não havia movimento farisaico na diáspora. Não havia de nenhuma forma a possibilidade de uma pessoa se formar fariseu, se formar escriba. Não havia. O que tinha naquela época era um sacerdócio muito marginal, muito paralelo, muito vinculado à sinagoga, e você tinha então o arquissinagogo, que era o chefe da sinagoga, que às vezes se mobilizava com umas 10 pessoas e inaugurava uma sinagoga. E todo filho de judeu com uma condição boa, o pai e a mãe bancavam esse filho em Jerusalém. Aí nós encontramos Paulo, aqui nós encontramos Barnabé, aqui nós encontramos Estevão, aqui nós encontramos Silas. Quem são esses meninos? Esses meninos são criados em Jerusalém, pessoal. Quando você vê o Barnabé é o José de Chipre, pessoal. Não pode esquecer de onde ele é. Ele é de Chipre, ele é quase da Fenícia, paralelamente ao Líbano. O que esse homem está fazendo em Jerusalém? Paulo é da Turquia. O que esse homem está fazendo em Jerusalém? Esses meninos cresceram em Jerusalém. Cresceram em Jerusalém. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão era o templo, pessoal, o templo. Ou seja, o judeu fanático, zeloso pela sua religião, ele então saía do seu respectivo país de origem para poder estar mais próximo do templo. Por quê? O templo era, lógico, insubstituível naquele mundo judaico, como é ainda hoje. Eles não aceitam um santuário alternativo. Com todo respeito, falando, aquele que o Bispo Macedo construiu lá no Brás, é até um monumento belo, mas não representa de maneira alguma o santuário de Jerusalém, que eles um dia sonham em reconstruir. Então, o judeu tinha que voltar então para Jerusalém para poder estar mais próximo do templo, para poder estar mais próximo do santuário. E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, deixa eu beber uma água aqui. Um dado muito importante é que não havia sinagogas, olha o que eu estou dizendo para vocês, não havia sinagogas na região de Jerusalém frequentadas por hebreus. Quem eu estou falando? Hebreus, eu estou falando dos judeus que nasceram e cresceram na Palestina. Jesus, Pedro, João, Tomé, Tiago, André, Filipe, esses homens são judeus também, mas são judeus hebreus. Esses homens são da Galileia, inclusive o Senhor Jesus. Na Galileia tem muitas sinagogas, eles frequentam muitas sinagogas. Agora você não vê no texto bíblico. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Vocês não vão enxergar no texto bíblico uma sinagoga em Jerusalém.
Por que não tem uma sinagoga em Jerusalém? Porque não precisava-se de sinagoga, porque o judeu que falava aramaico, ou seja, da terra, ele tem um templo muito próximo. Então, veja, a sinagoga foi um fenômeno de fora para dentro, pessoal. A sinagoga, ela não nasceu em Israel. A sinagoga nasceu na diáspora e chegou em Israel, logo de fora para dentro, e não de dentro para fora. Eu sempre imaginava, antes de fazer a pesquisa, que eles começaram a sinagoga ali na Palestina e foram espalhando pelo mundo todo. Não, nada disso. As sinagogas começaram de fora para dentro. Elas começaram no mundo da diáspora e elas chegam, portanto, até a cidade de Jerusalém. Então você não consegue ver. Eu descobri isso há pouco tempo, fiquei alarmado, inclusive. Sempre que Jesus está desenvolvendo seu ministério público em Jerusalém, ou ele ensina na esplanada do templo, ou ele ensina na rua, ou ele ensina em casas. Você não vê Jesus entrando em sinagoga em Jerusalém. Por quê? Porque não tinha, meu Deus. Não tinha. A sinagoga que tem na cidade de Jerusalém é a sinagoga dos imigrantes, é a sinagoga dos libertos. E é ela que eu quero ler agora, Atos capítulo número 6, versículo de número, Atos capítulo de número 6 e o versículo de número 8. É muito interessante, eu vou ler aqui para vocês. E Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes maravilhas entre o povo. E levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Agora, olha só, pessoal, o Estevão em Jerusalém. Estevão está em Jerusalém. Estevão está pregando. E ele prega dentro dessa sinagoga que a Bíblia chama de sinagoga dos libertos. Sinagoga dos libertos. Agora, olha quem está dentro da sinagoga dos libertos. Os sirineus, ok? Os alexandrinos, ok? Os da Cilícia, da Ásia, eles disputavam com Estevão. Olha que notícia eu estou dando para vocês. A única sinagoga que tinha na cidade de Jerusalém não era uma sinagoga hebreia, era uma sinagoga de imigrantes. E quem compõe esse grupo? Gente da Ásia, gente da Cilícia, gente do Egito, gente da Turquia. Esse grupo está ali na sinagoga e o Estevão vai pregar exatamente ali. A pergunta é, por que o Estevão vai pregar ali? Porque ali foi o lugar onde ele se desenvolveu enquanto helenista judeu, que pregava e que lia a Torá, que disputava a teologia, é nesse lugar. E, curiosamente, é nesse lugar que vai aparecer Saulo de Tarso. Em Atos capítulo de número 9, já eu vou falar melhor sobre Saulo, o Saulo prega nesse lugar bem. Então a gente precisa contar. E esse meu livro é uma pesquisa recente, fresca, sobre o estudo dessa sinagoga dos libertos no meio pentecostal, no meio da Assembleia de Deus. Então essa sinagoga, chamada Sinagoga dos Libertos, a gente pode dizer que é um complexo de sinagogas. Um complexo de sinagogas que ficava bem próximo da esplanada do santuário. E essa sinagoga era uma sinagoga que servia ponto de encontro em Jerusalém aos sábados, pessoal. Escute o que eu estou dizendo. Porque, primeiro, não há sinagoga que o hebreu visita porque o santuário está próximo demais. E por uma questão de liberdade de expressão, liberdade de culto. Ou seja, quando você vê conseguindo compreender aí, legal, a imagem tá boa, beleza, vamos lá, vamos caminhando. Então, pessoal, são dados importantes que a gente não pode perder de vista. Então, sempre que esse imigrante está em Jerusalém, ele frequenta essa sinagoga todo sábado, porque ali eles têm uma liberdade para poder adorar a Deus, ali ele tem uma liberdade para poder ler a Torá, e ali, nesse recinto, eles leem a Torá no grego, eles leem a Septuaginta. Então, esses homens eles têm costumes um pouco diferentes dos costumes do judeu hebreu, que lê ainda a escritura no aramaico, lê a escritura ainda no aramaico. Então, a gente precisa entender que Jesus vai pregar sempre na esplanada do templo, mas em Jerusalém você não tem. Essa sinagoga vem despertando a atenção dos pesquisadores, porque a gente quase não deu importância para ela. Que sinagoga é essa chamada Sinagoga dos Libertos? Então, quando a gente estuda um pouco sobre essa sinagoga,
a gente vai perceber que essa sinagoga é extremamente importante para a compreensão de Atos dos Apóstolos. É lá que tentam matar Paulo, é lá que tentam matar Estevão. Aliás, conseguiram matar Estevão, levaram Estevão para o santuário. Por que o interesse desses helenistas por essa sinagoga? Porque essa sinagoga foi o reduto de encontro entre esses homens que debatiam teologia praticamente que toda sexta-feira do sábado. E isso aqui é uma comprovação, como eu falei, dos pesquisadores que vêm se debruçando sobre os livros de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos e, acima de tudo, pesquisando sobre esses povos marginais à igreja de Jerusalém. E o terceiro motivo que levava esses homens para Jerusalém, ela está implicitamente no capítulo de número 6, versículo de número 2. Né? E os 12, convocando a multidão, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. E vem, então, a eleição dos diáconos, que eu vou falar mais adiante. Agora, o que mais chama a atenção é o nome das viúvas, que não aparecem aqui, é verdade, mas essa menção. Houve uma contenda, houve uma disputa. Por quê? Porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Por que está aparecendo aqui viúva? Quem são essas viúvas? Quando a gente estuda, a gente vai verificar que havia um costume em Israel. Esse costume rezava a seguinte informação: todo judeu desejava, judeu estrangeiro, morava fora, desejava morrer na Terra Prometida, morrer e ser enterrado na Terra Prometida. Morrer e ser enterrado na Terra Prometida. Então, veja bem, falei para vocês, é uma comunidade grande, de 3 a 5 milhões de judeus que moram fora. Chegava a determinado momento da sua vida, eles se mudavam para Jerusalém, voltavam para Jerusalém para morrer e serem sepultados em Jerusalém, porque acreditavam que Jerusalém era a terra da ressurreição. Então, aqui a gente consegue entender 3 princípios, pessoal, que eu peço encarecidamente que vocês estudem a partir de que eu estou dizendo para vocês. Estude Atos 2:5 e vocês vão descobrir que esse grupo é imigrante. Estude Atos 6:9, que vocês vão entender esse complexo de sinagogas cheio de imigrantes. E estude Atos 6:1 e 2, que você vai ver que essas mulheres viúvas aqui perderam seus maridos porque os seus maridos se mudaram dos seus respectivos países de origem para poder morrer e ser sepultado em Jerusalém. Por isso essas viúvas gregas estão aqui. Por isso essas viúvas gregas estão aqui. Então, quero que vocês compreendam, por gentileza, o quanto a terra de Jerusalém era importante para o judeu que morava fora. Para o judeu que morava fora. E eles saíram pelos seus ascendentes, o pai, o avô, o bisavô, e eles foram crescendo, se multiplicando, foram se estabelecendo, chegava um momento que o pai bancava, eles vinham, então, para Jerusalém. Eu achei essas 3 informações, são informações que, a meu ver, revolucionam a interpretação dos helenistas, revolucionam a interpretação dos helenistas. A partir disso, a gente então entende que Estevão, que é da Síria, o Filipe, que provavelmente é de Cesareia, da Cesareia Marítima, esses homens estudam em Jerusalém, estão ali em Jerusalém. Quando a gente olha o perfil desses homens, a gente começa a problematizá-los com os cidadãos na cidade de Jerusalém. Esses homens, na sua grande maioria, são poliglotas, são universitários, são acadêmicos. A maioria deles tem dupla cidadania, em alguns casos até 3 cidadanias, se é que podemos dizer isso do apóstolo Paulo. Ele é hebreu de hebreus, ele é da Turquia e, ao mesmo tempo, cidadão romano. Esses homens têm conhecimento de filosofia e têm conhecimento de literatura extracanônica, pessoal. Esses homens têm conhecimento de literatura extracanônica. Esses homens começam a chegar na igreja de Jerusalém. Esses homens, quando começam a se converter, eles vão, portanto, se envolver com os apóstolos em Jerusalém, mas quando a gente olha o nível de instrução educacional desses homens, a gente então entende que os apóstolos, eles não tiveram condições de estudar, nem todos tiveram condições de estudar. E quando a gente olha o perfil dos helenistas, todos eles dominadores da palavra de Deus, no sentido de conhecedores da palavra de Deus,
com dupla cidadania, com formação acadêmica, alguns com título de doutor da lei, que é o caso do Barnabé. Barnabé tinha esse título de doutor da lei ordenado, só com 40 anos se atingiu o grau de doutor da lei. Em Antioquia, Atos 13, em Antioquia havia profetas e doutores, a saber, Barnabé. Barnabé elenca grupo de mestres e de profetas, né, que o Justo Gonzalez não diz que não tem como saber quem era profeta e quem não era. Então a possibilidade é que todos eles tinham esses dois atributos, eram mestres e ao mesmo tempo eram profetas, eram homens do saber e eram homens com envolvimento espiritual. Barnabé é esse sujeito, por exemplo. Então, quando a gente olha o perfil desses homens, a gente entende que esses homens eram extremamente intelectuais e que fizeram um trabalho maior do que apenas servir às mesas. Eles não foram somente diáconos, esses homens foram o que eu chamo de os formadores da cristologia. Eles é que formaram a gênese da cristologia, e eu explico isso já já, daqui a alguns minutos. Antes de voltar a esse assunto da formação cristológica desses homens, a gente ainda faz a seguinte pergunta, Douglas: como esses homens conheceram o cristianismo? A possibilidade desses homens terem escutado o apóstolo Pedro é muito grande, porque a cidade de Jerusalém estava muito cheia no dia de Pentecostes de peregrinos e imigrantes, e é possível que um homem tenha sido o homem que favoreceu a entrada de todos os outros helenistas na igreja de Jerusalém. Se você está com a Bíblia aberta, é importante ler esse versículo, que ele só aparece aqui e não aparece nunca mais na Bíblia Sagrada. Atos 21, versículo de número 15 e 16. Atos 21, 15 e 16. Olha só. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Menasson, natural de Chipre. Pessoal, natural de Chipre. Chipre, terra de Barnabé. Ele tem casa própria em Jerusalém, esse homem. Esse homem tem casa própria em Jerusalém, mas é da ilha de Chipre, vizinha da Fenícia e do Líbano. Olha lá. E ele é um discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. O contexto diz que Paulo está indo para Jerusalém. Paulo está indo para Jerusalém. Esse imigrante tem casa própria em Jerusalém. É um imigrante que tem casa própria em Jerusalém. Atualmente está em Cesareia. Paulo passa em Cesareia e de Cesareia vai para Jerusalém. E esse homem chamado de Menasson de Chipre é chamado de discípulo antigo. Isso deve despertar atenção. Discípulo antigo? Discípulo antigo? Ele está se tratando então de quem? Não sei se vocês já tiveram contato um dia com esse personagem, já leram esse personagem. O Menasson de Chipre é chamado de discípulo antigo porque, para alguns comentadores, para alguns teólogos ou biblistas, eles pensam que o Menasson de Chipre é o imigrante mais antigo a ter se convertido ao cristianismo. Por isso ele é chamado de discípulo antigo. Ele é um imigrante, ele é um helenista, ele faz parte da igreja de Jerusalém, agora não mais, depois da morte de Estevão, ele vai para Cesareia de Filipe. Paulo conhece esse homem e ele está cedendo sua casa. Olha, ele tem uma casa própria em Jerusalém e vai nos receber lá. E diz o texto que ele é discípulo antigo. Então, para a maioria, Menasson de Chipre seria um dos primeiros helenistas convertidos no dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes em diante. E ele, portanto, vai fazer a abertura para a chegada dos imigrantes na igreja de Jerusalém, pessoal. Então, esse homem só aparece aqui. Ele não aparece em lugar nenhum mais na Escritura, tá bom? Mas ele aparece em um único versículo, é um versículo paradigmático, que mostra a relevância desse homem. Ele é um discípulo antigo, ele é um imigrante, ele não está mais na igreja de Jerusalém, já rompeu com ela, vou falar isso no finalzinho do nosso encontro aqui, e ele então tem casa própria em Jerusalém para receber esse grupo de imigrantes que estão, esse grupo de discípulos, né, liderados pelo apóstolo Paulo, que estão retornando para Jerusalém. Então, o que funciona aqui? Como é que funciona? A ideia é mostrar que o Menasson de Chipre vai ser a porta aberta para muitos imigrantes. E aí a gente, então, chega ao Estevão. Como Estevão se converteu ao cristianismo? Não sabemos. Como Estevão se converteu ao cristianismo? Não sabemos.
Mas a maioria dos biblistas, a maioria entende que o Estevão chegou na igreja de Jerusalém nos primeiros 3 anos de pregação apostólica de Pedro em Jerusalém. Os primeiros 3 anos da igreja. Paulo se converte no 4º ano. Lembra disso? Paulo se converte no ano 34. Então, 4 anos depois da origem da igreja primitiva, de ter relação com Menação de Chipre, os 7 helenistas começam a chegar à igreja de Jerusalém. Então, a gente pode entender como de muito lido no meio postal de Livian Bruce, ele diz que Estevão representar o chefe dos helenistas, ele ser a representação dos helenistas da igreja de Jerusalém. E pode-se dizer que esse grupo é numeroso. E eu volto a ressaltar isso. Nós estamos falando de pessoas extremamente intelectuais. O grupo dos helenistas era um grupo extremamente intelectual. Gente que era poliglota, que conhecia de filosofia, de literatura canônica, etc. Quando gente, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou só falar aqui, desliguei a minha câmera, espero que esteja legal. Então, quando Estevão vai se converter, esse grupo começa a chegar na igreja de Jerusalém. E aí que a gente começa, então, os problemas. Aqui, o livro de Atos vai mostrar para nós que o problema aqui está sendo um problema de repartição do alimento. As viúvas hebreias, ok? As mulheres hebreias, estava, de alguma maneira, comendo primeiro, não é? Com aquela política de repartir. Beleza. Obrigado, Elisângela. Obrigado. Isso aí. Aquela política de repartir o alimento de maneira igualitária, né? Vai começar a dar problema. Por quê? Porque essas viúvas hebreias, as mulheres hebreias, começaram a comer primeiro e as viúvas helenistas começaram a comer a sobra. Então, isso vai gerar com que os apóstolos levantem, então, os diáconos. Aqui vai a notícia, eu diria, a notícia mais... como é que eu posso dizer? Uma notícia estranha de se ouvir. Estranha de se ouvir. Esses homens levantaram esses 7 diáconos não porque oficializaram o ministério de diaconia, pessoal. Por quê? Porque quando a gente lê o texto, Atos 6:2, e os 12, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. E este parecer, versículo 5, e este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses homens não foram levantados diáconos. Pessoal, foi uma pegadinha das epígrafes bíblicas. Isso acontece com a gente. Quando você lê a epígrafe, aquela frase que está em negrito, está dizendo assim, instituição dos diáconos. Mas não é, eles não foram levantados diáconos ali. Eles foram levantados como homens para poder servir as mesas. Não deixa de ser uma diaconia, é verdade, mas não é uma diaconia ministério, como temos hoje nas igrejas, um ministério como diácono. Não, essa diaconia aqui é uma diaconia serviço. Em outras palavras, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que os apóstolos levantaram esses homens garçons, esses homens como auxiliares. Eles iam, então, auxiliá-los na Eucaristia, né, na Santa Ceia, no batismo, porque se batizava uma multidão, e, obviamente, na administração. Agora, por que esses homens vão colocar esses homens na administração? Pouca gente sabe disso. Mas quem era o tesoureiro da igreja de Jerusalém na época de Jesus? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era o sujeito que tinha noção de cálculo, de matemática, etc. Com a morte de Judas Iscariotes, morreu, obviamente, o tesoureiro. Com a morte do tesoureiro e com a explosão de crescimento da igreja de Jerusalém, os apóstolos, sem noções profundas de matemática, colocam então os helenistas na administração financeira da igreja de Jerusalém. E eles vão conseguir dar conta. Por quê? Porque tem noção de administração. A maioria deles eram intelectuais, como já falei para vocês. Não quero dizer que os apóstolos eram extremamente ignorantes, não era isso, mas que não tiveram as oportunidades que os helenistas tiveram, obviamente. Mas a gente precisa entender que esses homens aqui não vai ser levantado diácono quando a gente entende hoje. Esquece isso. A diaconia oficial é 1 Timóteo, capítulo de número 3. Ali sim, entra as regulamentações morais
e as habilitações ali para o indivíduo ser levantado diácono. Aqui não. Aqui eles estão colocando esses helenistas na posição de garçons. Agora, aqui que entra a parte mais provocadora desse meu encontro. Pense bem, pessoal. Pense bem. Bom, nós estamos falando de homens poliglotas, estamos falando de homens universitários, estamos falando de homens que liam o grego, que falavam o grego, que lia a Bíblia em grego, ou seja, a língua global daquela época, e eles foram colocados como auxiliares para poder servir as mesas. A pergunta é por quê? A pergunta é por quê? Resposta de número 1. O texto diz claramente que essas viúvas, como eram as viúvas do arraial helenista que estava sendo prejudicado, então levanta entre o povo. O texto não diz, pessoal, não diz que foram os apóstolos que escolheram esses homens. O texto diz para nós: escolhei, pois, entre vós. Escolhei, pois, entre vós. O que significa dizer, pessoal, que a comunidade cresceu tanto, que os apóstolos não conseguiram dar assistência a todos. É verdade, isso aqui deixa claro. Mas dificilmente os apóstolos conheciam esse grupo mais de perto. Dificilmente. Por isso ele diz: escolhei dentre vós. É como se eles dissessem para as helenistas: olha, escolham aí entre vocês as pessoas que vocês querem que a gente constitua nesse importante negócio. Por quê? Porque nós perseveraremos no ministério da oração e da palavra. Aqui que a gente entra na problematização maior. Esses homens eram poliglotas, esses homens eram intelectuais, esses homens eram conhecedores, mas não foram colocados no ofício de pregadores. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O que está acontecendo aqui na igreja de Jerusalém é que os apóstolos permaneceram pregando a palavra de Deus. Eu vou usar a palavra que eu coloquei no meu livro. Eles privatizaram a pregação. Eles monopolizaram o exercício da pregação e colocaram gente que era teólogo, gente que sabia escritura, gente que conhecia o grego, inclusive, para colocar no serviço às mesas. Eu pergunto a vocês, daqui a pouco a gente vai dialogar um pouco mais. Estevão era tudo menos diácono, o homem pregava muito. Filipe era tudo menos diácono. Barnabé, que era um grande pregador, um doutor em teologia, faz assistência social na igreja de Jerusalém. A pergunta é: por que esses homens não pregaram em Jerusalém? Silas era um grande pregador. E o Silas é um grande pregador, pregou com Paulo na Grécia, mas ele é um secretário na igreja de Jerusalém. A primeira vez que Silas aparece na igreja de Jerusalém, Silas está ali lendo as cartas, porque provavelmente era o que sabia ler grego ali, né? Ele é o escritor de 1 Pedro, escreve num grego impecável, é o melhor grego do Novo Testamento, é o grego de 1 Pedro, quem escreveu foi o Silas, o Silvano. Então, Silas ele é uma espécie de chanceler. Ele representa a igreja de Jerusalém na comunidade de Antioquia, lendo a carta pública que foi a decisão de Tiago, de Atos, capítulo de número 15. Silas aparece ali pela primeira vez, mas não prega em Jerusalém. Barnabé não prega em Jerusalém. Estevão não prega em Jerusalém. Filipe não prega em Jerusalém. Paulo não prega em Jerusalém. Tudo bem que Paulo é o último a se converter. Por quê, pessoal? Porque houve uma política na igreja primitiva de monopolizar a pregação. Eles privatizaram a pregação a quem? Quem poderia pregar na igreja de Jerusalém? Número 1, as testemunhas. Os apóstolos. Os apóstolos eram os seguidores de Jesus, os discípulos da primeira geração. Depois, as testemunhas oculares. E, por fim, a própria família de Jesus. Se você, de repente, está tendo essa informação e está ligando com aquilo que você já leu, você deve se lembrar de passagens do Evangelho de Marcos, em que os discípulos viram que haviam pessoas que estavam pregando e eles não queriam que aquelas pessoas pregassem. E disseram, então: ah lá, mestre, eles estão pregando no teu nome, ele não nos segue, ele não te segue como a gente. E Jesus, então, enquanto estava vivo, enquanto estavam aqui os discípulos, de alguma maneira ele estava querendo abrir os horizontes, dizendo: olha, deixa o povo pregar, não estão pregando no seu nome, estão pregando no meio, deixa pregar. Depois que Jesus morreu, pessoal, os apóstolos, então, privatizaram o exercício da pregação. Então, eles colocaram pessoas extremamente intelectuais, capacitadas, universitárias, teólogos, para poder fazer serviço às mesas. Ou seja, aquilo ali pode se caracterizar como um problema na igreja moral maior do que o problema de repartição do alimento. Isso pode ser configurado hoje como assédio moral.
Isso pode ser assédio moral. Por quê? Porque os apóstolos estão colocando ali para poder fazerem esse serviço que qualquer uma outra pessoa poderia fazer. Não estou dizendo que intelectuais não devem fazer esse serviço. Claro que pode fazer esse serviço. Claro que deve fazer esse serviço. Agora, restringi-los a esse serviço e não colocá-los na pregação foi um erro que a igreja de Jerusalém acabou cometendo. Então, os apóstolos disseram, nós vamos permanecer na oração e no ministério da palavra. Então, é por isso que você vai ver esses embates, esses conflitos entre os helenistas e os apóstolos na igreja de Jerusalém. Então, tudo isso aconteceu por uma questão de racismo, por uma questão de xenofobia, por uma questão de preconceito. Pessoal, essa palestra minha aqui, ela tem muita relação com o que a gente tem visto hoje pela televisão. Havia racismo na igreja de Jerusalém? Evidentemente que sim. Eu respondo, todos eram judeus, todos, mas eram judeus nativos, portanto, eram judeus hebreus e judeus estrangeiros, portanto, judeus imigrantes, judeus helenistas. Então, isso trouxe tamanho preconceito, que acabou se criando um bloqueio na igreja de Jerusalém. Quando Estevão começa a pregar, Estevão está pregando para os helenistas. É preciso deixar reforçado aqui. Estevão não está pregando para o público. Estevão está pregando para os helenistas. Em contrapartida, Estevão vai também para a esplanada do templo. É quando então você começa a ver Atos 6, 7, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte de sacerdotes obedecia à fé. É a primeira vez que você vê o grupo dos sacerdotes ou dos oficiais do santuário se convertendo. O que significa isso? Significa dizer que a partir da pregação dos helenistas em Jerusalém, outras camadas começam a receber a mensagem do evangelho. Não somente o civil comum, mas os sacerdotes, os fariseus. Esse grupo, os fariseus, são mencionados em Atos capítulo de número 15, sacerdotes mencionados em Atos capítulo de número 6. Quem converteu esse grupo? Evidentemente foram os helenistas. Por quê? Porque conheciam a lei. Olha, pessoal, deixa eu dizer uma outra informação aqui para vocês. Já estou encerrando aqui a minha fala para a gente, de repente, entrar num diálogo. Você não vai ver Jesus ensinando com Bíblia. Gente, Jesus não tinha um exemplar da Bíblia. Jesus nunca teve um rolo do Antigo Testamento. O rolo que ele leu na sinagoga de Nazaré era emprestado. Deram para ele, em Lucas capítulo de número 4, o rolo da sinagoga. Então ele leu. O que significa dizer que os apóstolos receberam instruções, mas receberam instruções orais, pessoal. Instruções orais. Esses homens não tinham condições de fazer uma exegese do texto do Antigo Testamento e fazer, então, uma análise cristológica desses textos. Quem, então, fez esse trabalho? Foram os helenistas. Os helenistas que recorreram aos textos do Antigo Testamento para poder fazer a ponte hermenêutica e trazer uma cristologia literária. Os apóstolos pregam o testemunho da ressurreição. Eu coloquei no meu livro, poderia citar aqui muitos versículos para vocês, mas a pergunta que se faz é, qual era a pregação dos apóstolos na igreja de Jerusalém? Era a pregação do ressuscitado. Jesus ressuscitou, Jesus é o Messias e tal. Eles poucas vezes vão fazer uma análise exegética. Eles leem o Antigo Testamento. Você lê o sermão de Pedro em Atos 2, em Atos 3, eles estão fazendo pontes com o Antigo Testamento. Eles fazem essa análise cristológica. Agora, você ir para o campo da exegese, você ir para o campo da literatura, esse foi um trabalho que os helenistas é que tiveram que cumprir. Então, quando a gente olha essa estratificação entre hebreus e helenistas, a gente descobre que a situação ia além de um problema de comida, além de uma divisão de marmita, além de uma divisão de alimentos. Aí eu coloco no meu livro, inclusive, citações extracanônicas que mostram que, inclusive, os hebreus não gostavam que se liam a Bíblia no idioma grego, porque era chamado da língua do paganismo, a língua profana. E Paulo lia a Septuaginta, Barnabé lia a Septuaginta, os helenistas liam a Septuaginta. A Septuaginta foi tão de Deus, eu posso dizer isso meio grosso modo, que foi a partir da Septuaginta que o mundo conheceu o Antigo Testamento. Por quê? Porque o hebreu era aquela língua sacra, o hebreu era a língua do cidadão. Então havia muitos depoimentos de rabinos que não concordavam. Me permita dizer essa expressão, alguns diziam a Septuaginta foi o estupro do Antigo Testamento.
já dizia alguns rabinos. Já na mentalidade desses homens, eles entendiam, é a forma da gente globalizar a mensagem de Deus, é a forma da gente globalizar a revelação de Deus. Por quê? Porque o mundo lia grego. Então são esses problemas que vão trazer vários outros problemas para esses helenistas. Então, quando eu digo que eles contribuíram e também desenvolveram conflitos ali em Jerusalém, a gente precisa pensar friamente sobre o lugar daqueles que são conhecedores, daqueles que são entendedores, daqueles que são teólogos na igreja de Jerusalém. Então, esses homens aqui representam a classe intelectualizada da igreja que pode ter sido suprimido ou reduzido a serviços sociais extremamente por uma ação preconceituosa. Então, volto a dizer, os helenistas em Jerusalém estão de Atos 2 até Atos 9. Você não vê nenhum deles pregando em Jerusalém. Mas depois que eles saem de Jerusalém, todos eles pregam. Silas prega, Filipe prega em Samaria. Filipe está pregando em Samaria, os apóstolos vão lá. Os apóstolos vão lá em Samaria. Ok, Paulo começa então a pregar e surge, portanto, uma comitiva para poder perseguir esses homens. Como é que a gente consegue avançar um pouco mais e tentar mostrar alguma relação entre esses homens, eu diria? Pessoal, muito se pergunta. Eu amo essa parte porque eu sou um leitor de Paulo, eu amo Paulo. Paulo era um homem extremamente radical, vocês sabem disso. Radical a tal ponto de liderar uma campanha de repressão contra os cristãos, liderou uma campanha de repressão contra os cristãos, mesmo o mestre dele o proibindo. Olha que informação interessante, pessoal. Olha que informação interessante. O mestre de Paulo era extremamente tolerante ao cristianismo, Gamaliel. Gamaliel falou, veja lá o que vocês vão fazer com esses homens. Se esse movimento for de Deus, vocês não terão como impedir. E o pior, podem se achar lutando contra Deus. E Paulo é extremamente oposto do seu mestre. A gente precisa desconfiar dessa notícia. Por quê? Porque se o mestre de Paulo, o mentor de Paulo, é extremamente tolerante ao cristianismo, e Paulo, um jovem de 22 a 28 anos, é a idade que ele se converte, extremamente ácido, extremamente hostil ao cristianismo, a pergunta é, N.T. Wright faz essa pergunta, o Paulo realmente aprendeu esse radicalismo com o mestre? Olha, pessoal, essa pergunta é feita por Nicholas Thomas Wright. Será que Paulo era realmente radical como seu mestre? E a resposta é não, pessoal. A resposta é não. Então, de onde Paulo tirou esse seu radicalismo? Esse seu radicalismo veio da Sinagoga dos Libertos. Ali, pessoal, os judeus eram tão fanáticos, tão radicais, que mataram o seu antigo presidente, Estevão. Se eles mataram o Estevão e Paulo consentia ali na morte de Estevão, se explica então o radicalismo de Paulo. O radicalismo de Paulo não vem de Gamaliel. O radicalismo de Paulo vem dessa sinagoga aqui. O texto diz, Atos 6:9, que a gente da Cilícia é a província de Saulo. Tarso da Cilícia. A província dele está ali presente. A província de Estevão está ali presente. Então a gente consegue, de alguma maneira, conectar Estevão com Paulo. Agora a notícia melhor vem agora. Se Paulo era radical a tal ponto de liderar uma campanha de perseguição contra os cristãos e também de desobedecer à ordem do seu mentor, o Gamaliel, por que Paulo não atirou pedras em Estevão? Ora, se espera de um perfil de um sujeito como esse que ele fosse o primeiro a atirar pedras em Estevão, mas diz a Bíblia que ele segurava as vestes daquele que atiravam pedras em Estevão e ele mesmo não atirou nenhuma pedra. Ah, meu irmão, a gente precisa desconfiar dessa informação. Então, se Paulo não atirou pedras em Estevão, não seria porque Paulo tinha alguma admiração por Estevão? A resposta é sim. Evidentemente, sim. O que significa dizer que Paulo e Estevão, eles se conheceram em algum dado momento, nessa liturgia que acontecia, nessas discussões que aconteciam semanalmente, antes de Estevão se converter. Saulo de Tarso ouvia Estevão. Vou repetir. Antes de Estevão se converter, Saulo de Tarso ouvia Estevão. Vamos às provas. As provas são bem subjetivas, mas ficam aí para vocês pensarem. Essa é a mais evidente. Por que Paulo não atira pedras em Estevão, sendo ele o mais radical, a tal ponto de liderar uma campanha de repressão
e desobedecer o seu mentor, por que Paulo não atirou pedras em Estevão? A maioria dos comentadores, Frederico Fivenbrusse, mais uma vez citando, diz que Saulo ouvia Estevão. Existe um livro chamado Psicologia do Novo Testamento. Eu recomendo que vocês adquiram esse livro. Esse livro que analisa os discursos a partir da psicologia vai encontrar algo muito interessante. Quando Paulo dá depoimento da sua conversão, Atos capítulo de número 22, Saulo diz assim, porque eu estava lá no dia que o sangue da tua testemunha, Estevão, estava sendo derramado, eu estava ali consentindo. Ou seja, a morte de Estevão ficou na memória de Saulo. E a psicologia do Novo Testamento descobre que a morte de Estevão afetou emocionalmente Paulo, afetou intelectualmente Paulo. E afetou como? É simples, pessoal. Estevão era um grande mestre, Estevão era um grande erudito. E a pergunta que Saulo fazia é: como esse erudito pode morrer em nome de uma mentira? Que mentira é essa? O cristianismo é uma mentira. O cristianismo é uma farsa. Como esse homem pode morrer em nome de uma mentira? E aquilo perturbou o apóstolo Paulo e, obviamente, Jesus aparece para ele dizendo a seguinte expressão, todo mundo conhece: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que significa isso, pessoal? Quando vocês estudam, sei que vocês já estudaram essa expressão, os aguilhões, era aquele instrumento que espetava o boi que estava muito feroz, muito bravo. Então, quando o texto diz, Saulo, Saulo, por que resiste contra os aguilhões, é que Jesus já estava perturbando Paulo intelectualmente, já estava perturbando o raciocínio de Paulo, a mente de Paulo, o ser de Paulo. E estava perturbando como, pessoal, a consciência de Paulo? Estava perturbando a consciência de Paulo cada morte de Estevão. A morte de Estevão perturbou Paulo, o Saulo, né? Até então que Jesus aparece para ele e diz, rapaz, você vai teimar até quando? Rapaz, você vai teimar até quando? E não foi só a morte de Estevão que afetou. A conversão de muitos helenistas mexeu com Paulo, inclusive seu companheiro Barnabé. A pergunta que fazemos agora é, Barnabé e Paulo se conheciam antes do cristianismo? A resposta é sim. Não é uma resposta objetiva, é subjetiva, mas é uma resposta que a gente pode, a partir dos indícios, chegar à conclusão. Eu faço essa pergunta para vocês, já já a gente vai dialogar. Paulo, um grande terrorista, um grande carrasco, chega na igreja de Jerusalém, convertido depois de 3 anos. Ananias dá cobertura para ele, ele chega em Jerusalém, e quando chega em Jerusalém, diz a Bíblia, Atos 9, que Paulo vai em busca de Barnabé. E conta tudo para Barnabé. Barnabé faz a ponte e apresenta Paulo para Pedro. E aí Pedro, então, faz aquela entrevista de 15 dias com Barnabé, com Paulo, como está escrito em Gálatas, capítulo de número 1. Eu pergunto a vocês, meu irmão, se Paulo, como sendo um carrasco que era, poderia estar disfarçado. Tanto é que a igreja não acreditou que ele era discípulo, não acreditou que ele tinha se convertido. E Barnabé, um sujeito que nunca viu na vida, pega ele e apresenta ele para Pedro, dizendo que ele se converteu. Quem faria isso, irmão? Se nunca tivesse visto um sujeito? Quem faria isso? Desculpa, até aceito quem pensa diferente. Mas eu li muitos livros que dizem assim, não, Barnabé era um homem de caridade, Barnabé era um homem muito generoso, um homem muito bom, acreditou na conversão de Paulo. Não tem como. Você faz uma análise sociológica do texto, não tem como um sujeito do perfil de Paulo, da índole de Paulo, ser apresentado por um sujeito que ele nunca viu na vida e o homem botar a mão no fogo e diz assim, ó, esse homem aqui se converteu de verdade, eu quero que vocês o recebam. Como assim? É lógico que há aproximação entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé também já se conheciam antes do cristianismo. Como? Na escola de Jerusalém. Esses homens, como Paulo é um doutor, como Barnabé é um doutor, Paulo não é doutor, porque o doutorado só obtinha com 14 anos. Paulo se converteu dos 22 aos 28. É a expressão grega lá, neaniu. Então, a expressão grega, quando fala, e um jovem que segurava a roupa daqueles que atiravam o pé do Estevão, o termo grego ali é neaniu, um jovem de 22 a 28 anos. Então, Paulo não atingiu o nível de doutor. Barnabé, que era mais velho que ele, atingiu. Mas eles estudavam a teologia juntos e também frequentavam a mesma sinagoga, a sinagoga dos libertos. A sinagoga dos libertos, que tem gente aqui, como eu falei, que é da região da Turquia, né? Como eu falei, da ilha de Chipre, da Ásia, etc. Então, esses homens não somente se converteram, como Paulo, como sendo o último a se converter, ele vai integrar esse grupo dos helenistas, mas não tiveram espaço em Jerusalém.
não tiveram espaço em Jerusalém. Lembra disso? O texto, se você, eu não estou vendo vocês, e vocês também não me vendo, mas se você ler comigo Atos capítulo de número 9, versículo de número 26, e Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe os apóstolos, e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente em nome do Senhor Jesus. Falava e disputava com os gregos. Com os gregos. Pessoal, olha que notícia interessante. Paulo está pregando pela primeira vez em Jerusalém depois de convertido. Ele vai pregar para os hebreus? Nada disso. Nada disso. A pergunta que eu faço é, Paulo está pregando para que grego? A sinagoga dos libertos. Era um ambiente que ele frequentava. Agora, o que é mais legal vem agora. O que Paulo foi fazer lá? O que Paulo foi fazer lá? Ele se converteu tem 3 anos, que ele fica 3 anos em Damasco. Ele fica 3 anos em Damasco. Ele está voltando. É a primeira vez que Paulo chega em Jerusalém, já convertido. Ele está chegando, Barnabé apresenta ele. Ó, galera, o homem se converteu. Eu acredito aqui que eles têm um relacionamento. Tem gente que não concorda. Paulo vai depois pregar para os gregos. E diz o texto, sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Quando Paulo pregou para essa gente radical, essa gente ácida ao evangelho, gente que matou o seu antigo presidente, que era Estevão, quando descobre que o Saulo de Tarso se converteu, vão intentar mais uma vez contra ele, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos. Que irmãos? Os hebreus. Os hebreus mandaram Paulo embora. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso. E agora vai o texto mais difícil. Difícil de se aceitar, né? Mas é verdade. Versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Samaria... Segura aí, vou responder. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Quando Paulo está em Jerusalém pregando, tumulto. Mandaram Paulo embora, a igreja então desfrutou de um tempo de paz. E aí eu chego então a um texto muito interessante, Atos capítulo de número 8, vou encerrar agora 9h30, para a gente então entrar, ligar os microfones aí, o pastor André vai dar o direcionamento. Atos capítulo de número 8, versículo de número 1, diz assim, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Exceto os apóstolos? Todos foram perseguidos menos os apóstolos, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram por ele sobre grande pranto. Estudem esse versículo, pessoal. Atos capítulo de número 8, versículo de número 2, estudem esses poucos varões. Por que poucos varões? Os apóstolos e os hebreus sequer foram dar assistência no funeral de Estevão. Estevão foi enterrado sem honra e sem dignidade nenhuma. E a pergunta é, por quê? Número 1, a perseguição acabou estancando depois da morte de Estevão. Foram perseguidos. E o pior vem agora. Estevão morreu como blasfemo. Como blasfemo, analisa a cultura judaica que você vai ver que o judeu estava proibido de ir ao enterro do blasfemo. Os apóstolos não foram, os hebreus não foram. Apenas poucas pessoas foram enterrar Estevão. Por quê? Porque Estevão morreu estigmatizado como blasfemo. Então havia uma lei que proibia o judeu de ir ao enterro do blasfemo. Eu coloquei no meu livro uma informação que eu vou dar aqui para vocês. Há um relato, não é bíblico, de que sabe quem ajudou no enterro de Estevão? Gamaliel. Gamaliel cedeu um terreno que tinha em Jerusalém para que Estevão fosse sepultado. Não está na Bíblia. Eu coloquei isso no meu livro, eu botei o documento, é um documento da Igreja Católica que eu tive acesso, que mostra que nos primeiros séculos pensava-se, e foi escrito, há relatos antigos que mostram que foi Gamaliel que se apiedou de Estevão, que era um homem erudito, que era um homem intelectual, e que cedeu o seu terreno para que algumas pessoas pudessem colocar a mão em Estevão. Nem colocar a mão no sujeito poderiam, porque ele era um blasfemo. Pelo menos estigmatizado pela lei do seu tempo. Ele já era um cristão. Então, para quem era cristão, isso não tinha mais valor nenhum. Mas poucos impuseram as mãos em Estevão para poder enterrá-lo de maneira digna.
Então, o que acontece? Com a morte de Estevão, a maioria dos helenistas começaram a desanimar e foram embora de Jerusalém. Filipe foi embora e foi para Cesareia. E lá em Cesareia, ele tem uma igreja, que é uma igreja livre, uma igreja sem preconceito, uma igreja sem racismo. Fica lá em Cesareia, Cesareia de Marítima. O Menasson vai para lá, Silas e Barnabé permanecem durante um tempo, e muita gente vai embora. E eles vão embora e fundam a igreja de Antioquia. E na fundação da igreja de Antioquia, quem é que vai para lá? Barnabé vai para lá, e Barnabé vai buscar Paulo, que estava lá em Tarso, para poder ser pastor com ele ali em Jerusalém. E assim surge a igreja de Antioquia, uma igreja mais livre, uma igreja mais aberta, uma igreja sem legalismo. E a igreja de Jerusalém? A igreja de Jerusalém só caminhou para pior. Escuta o que eu estou dizendo. Só caminhou para pior. Por quê? Depois que o irmão do Senhor liderou. Depois que Tiago, o irmão do Senhor, liderou a igreja, acabou. Aí a igreja se tornou extremamente legalista e, o pior de tudo, começou a perseguir os gentios que estavam expandindo a fé cristã. Por fim, é em Antioquia, Atos 11, 26, que os discípulos vão ser chamados pela primeira vez, são chamados de cristãos. Ou seja, até o nome cristianismo é dado hoje a essa religião graças aos helenistas. Eles é que estão fazendo esse trabalho lá. Por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro para poder mostrar esse grupo marginal da igreja de Jerusalém, porque a gente sempre lembra dos apóstolos como os principais protagonistas da expansão do cristianismo primitivo, e a gente muitas vezes só começa a pensar nos helenistas a partir de Atos 13. Então eu tive a pretensão de escrever um livro mostrando o papel dos helenistas antes de Atos 13. Eles são importantes em Jerusalém, desde a conversão do primeiro homem, que se entende que é Menasson de Chipre. Eu espero que vocês tenham gostado. Caiu algumas vezes, eu falei muito, eu falo muito, e para não cansar mais vocês, eu encerro.